Voltamos com o Hora da Saúde de hoje. Nesse programa nós estamos falando sobre nutrição esportiva. E nesse bloco e no próximo nós vamos receber a nutricionista Beatriz Helena Borges Lustosa. Ela que é mestre em fisiopatologia e especialista em nutrição esportiva. Bia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, prazer é meu. Prazer é nosso. E a gente continua nesse bloco com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, nosso comentarista oficial. Sempre um prazer, Glaucio. Comentarista, curador, né, especialista também do programa. A gente tenta poder auxiliar, levar informação de qualidade. É isso aí. Gente, existe uma alimentação adequada para cada tipo de prática esportiva? Acho que a gente já pode começar perguntando isso para a Bia. Sim, existe. Depende da modalidade que o atleta, né, vai escolher, se ele quer fazer triatlon, se ele vai praticar o crossfit, como o doutor mencionou anteriormente, se vai fazer musculação 3 vezes na semana, se é um atleta de alta performance, né, que visa realmente performar ao máximo, medalhas, recordes, né, e não estética nem saúde, nem sempre é sinônimo, né? Mas sempre existe uma alimentação adequada. Sempre existe uma alimentação adequada, assim, existem muitos estudos nessa área, antigos inclusive, né? Então a gente já tem muito embasamento na literatura com relação ao que é melhor utilizar para os atletas para eles terem mais desempenho, para auxiliar na recuperação muscular, né? Depois das práticas, de todas as vezes que eles treinam, porque eles treinam muitas vezes ao dia, né? Então às vezes eu escuto, né? A gente vai à academia, a gente escuta algumas coisas, tem que dar 2 horas de intervalo para a próxima sessão de treino. Isso não é bem a realidade de muitos atletas, então a gente tem que lançar mão de uma alimentação ajustada para a rotina, né, de cada um, tem que ser factível, ele tem que conseguir colocar em prática, mas realmente existe, né, aquilo de mais adequado dependendo da modalidade, se é um treinamento, uma modalidade mais de resistência, né, aquele exercício longo, contínuo, repetitivo, cíclico que a gente fala, né, que no vulgo popular é o cardio aeróbico, né, o ciclismo, a corrida, ou se é um treinamento mais de força, né, então isso envolve bastante as modalidades como musculação, como crossfit, então aí realmente a gente tem uma alimentação mais adequada para cada um. Já que a gente está falando em alimentação adequada, vamos para a hidratação adequada. Existe hidratação adequada? Existe hidratação adequada. A gente tem 3 formas, né, de considerar a hidratação para os nossos atletas ou para os praticantes de exercício, aqueles mais regulares. Você pode considerar a sensação de sede, é uma das formas, respeitar isso, né? Porque tem gente até que, inclusive, forçando a hidratação, se sente mal durante a prática, né, da sua modalidade esportiva escolhida, porém, é uma forma perigosa, né, o nosso atleta pode acabar desidratando e tendo queda de performance e rendimento por conta da falta da hidratação correta. A outra forma é a ad libidem, que a gente deixa à vontade, deixa o atleta à vontade para ir se hidratando durante a prática, logo após, sem muita norma, sem muito cálculo. Mas eu particularmente também acho um pouquinho arriscado para quem visa performar, né? A gente tem que calcular mesmo, porque a hidratação demais também pode levar à hiponatremia, que seria a redução do sódio no sangue, e isso tem queda de performance, assim, é fatal, né? Inclusive, se a gente for puxar da memória, algumas Olimpíadas, principalmente tempos atrás, às vezes os atletas chegando sofridos, né, de correr no sol, de não se hidratar, eu não sei se é a marcha atlética, eu não vou me lembrar bem. A marcha olímpica. Marcha olímpica, o pessoal chega até meio já desfalecendo, cambaleando. Essa imagem é muito comum, né, na nossa cabeça. Então, assim, a gente precisa se preocupar muito, né, com a suplementação de alguns micronutrientes, de repente com a utilização de alguns isotônicos, mas com uma hidratação correta também durante o exercício, antes, para se preparar, e após também. Isotônicos. Os isotônicos, eles são necessários quando a gente fala em nutrição esportiva? Muitas das vezes, assim, é muito... Fundamentais, não? Nem toda modalidade. Então, você vai fazer um treinamento de musculação de 45 minutos. Dificilmente você vai precisar. Né? Às vezes, inclusive, tem academia que tem temperatura controlada, com ar-condicionado. Dificilmente você vai precisar. É diferente você jogar tênis numa quadradura coberta de você jogar tênis no saibro, no sol do meio-dia.
Então, na nutrição esportiva, eu sempre falo para os meus alunos, né? A resposta mais frequente é depende. Depende é bom. Depende. Ah, todo mundo? Depende. Depende o horário que você vai fazer. Depende quanto tempo você vai ficar fazendo. Vai ficar ali treinando, vai ficar jogando, competindo. Então tem jogos de tênis que duram 2 horas ou duram 5 horas. Então, né, e ele já é necessário. Então você vê alguns atletas até metódicos, assim, né? Ficam medindo as garrafas, quantas de água, quantas de isotônico, ou suco, às vezes, com algum preparado, né, de eletrólito que mimetiza um isotônico pronto. Porque quem me conhece também sabe que eu sou um pouco chata com essas coisas de suplemento. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, na hora de atender uma necessidade específica do nosso atleta ou do praticante de exercício e destampar um outro buraco. Porque às vezes a gente põe tanto suplemento, com tantos aditivos alimentares, com tantos corantes, aumenta o estresse oxidativo do nosso indivíduo, do nosso atleta que a gente está cuidando, que justamente a gente quer ajudar a reduzir, para que ele performe ainda melhor. Né? Então eu gosto muito de mimetizar isotônicos de uma forma um pouquinho natural, combinando com cada um a quantidade. E é ali, ó, no erro e no acerto, é fino, os ajustes são finos, eles têm que colocar em prática para a gente ter o feedback. Então a hidratação entra muito nisso, sabe? Esse ajuste fino, de como a pessoa se sente ali, com o cálculo que você fez. Para ele, se isso foi viável, né? Pensar num Ultraman, num Ironman, num triatleta, como é difícil levar peso, né? Durante essas modalidades, né? Então... Doutor Marcelo, quando a gente entra, então, no esporte, na alta performance, as coisas ficam bem diferentes, né? Precisa de uma ajuda especializada. Sim. A hidratação tem que ser diferente? Como a gente tinha comentado no bloco anterior, né? As soluções, elas precisam ser individuais. A gente tem normativas que são direções, né? Você já imagina que vai para aquele lado, mas a solução para aquele indivíduo ela é daquele indivíduo, daquela realidade, como a Bia acabou de dizer, do horário que treina, que modalidade tudo isso é extremamente importante. E uma coisa que acontece muito é que a gente tem um acesso a muitos recursos e às vezes vai ter acesso a esses recursos sem ter passado pelo profissional. Uhum. E aí as coisas começam a ficar confusas, né? Porque aí eu vou buscar uma solução que é para um atleta de alta performance e eu não faço nada do que é esperado para eu precisar ter benefício daquilo. Vai sobrecarregar seu organismo, atrapalhar? Na verdade você vai jogar dinheiro fora. Principalmente. Porque você vai estar absorvendo, às vezes, de um suplemento, o mínimo do que ele vai poder entregar. Uhum. Você não tem essa demanda metabólica, você está jogando dinheiro fora. Que às vezes você fazer uma adequação alimentar ia ser muito mais custo-benefício, efetivo, até mesmo para a sua performance ali, né? A performance ela vai ser proporcional ao meu objetivo. Uhum. Se eu quero ter uma finalidade estética, ótimo. Se eu quero ter um ganho mínimo de saúde, ótimo. Não tem um motivo mais bonito ou menos bonito do que o outro. Eu tenho as estratégias que vão me levar para perto ou para longe desse objetivo. Fazer o que é adequado. Fazer o que é adequado. Doutor Marcelo falou sobre substâncias, né, sobre suplemento. E essas substâncias, pré e pós-treino, elas realmente são eficazes? A gente entra no depende novamente? A nutrição esportiva? A gente entra no depende novamente, né? Eu gosto muito de mandar manipular pré-treinos, assim, mas também não para todos, tá? E de forma específica, de acordo com o que cada um precisa. Então, a gente já tem alguns dados na literatura, por exemplo, com relação a alguns suplementos pré-treino, como cafeína anidra, alguns dados não, né? Muitos dados. A cafeína, especialmente cafeína anidra, a betalanina, que dá pra gente usar de pré-treino, o próprio bicarbonato de pré-treino durante o treino. Agora, entra naquela resposta novamente, nem sempre para todo mundo, né? Nem sempre para todas as modalidades e nem sempre precisa para todas as sessões. Né? E assim, esse ajuste é muito fino também, porque existem pessoas, por exemplo, que são metabolizadoras rápidas de cafeína, lentas. Então, às vezes, uma pergunta, né? Você pode tomar café depois das 6 da tarde? Você pode tomar um cafezinho, deitar e dormir? Nunca, jamais. Então, aí a gente já tem que ter um cuidado com a suplementação de cafeína, senão você atrapalha esse atleta. E vale ressaltar muito que os atletas, na verdade, eles utilizam-se, eles lançam mão, na verdade, de muito mais comida do que suplemento, porque pode ter contaminação, né?
pode ter algum controle da quantidade daquele suplemento. A cafeína mesmo, ela é controlada pelo Comitê Olímpico, então, porque ela reduz a nossa percepção de esforço, que é ótimo, mas pode ser injusto, né? Então, eles tentam ao máximo deixar as coisas iguais, né? Controlar doping também. Então, eu sou a favor, mas também assim, você consegue performar e você consegue treinar bem se você não for um atleta, se você for um praticante assíduo de uma academia, de um crossfit, de uma natação, de uma corrida, você consegue praticar a sua modalidade sem necessariamente ter que utilizar um pré-treino, um pós-treino. Então é possível uma nutrição adequada sem essas substâncias? Sem essas substâncias, é possível. A gente tem que lembrar dos riscos que isso traz, né? Então, para o atleta de alta performance, essas informações elas até são mais claras, porque ele vai estar orientado. Isso. O atleta de alta performance, se ele está treinando a nível de competição, ele vai precisar de um preparador. Ele já vai lá na informação correta, no profissional médico, preparado. Terapeuta, tudo. O grande problema é o praticante eventual, que vai ter acesso aos mesmos recursos finais. Então, se eu quiser um suplemento à base de cafeína, eu vou na farmácia e eu compro, sem que alguém me prescreva. Exato. E aí eu não tenho um nível de demanda metabólica suficiente para isso. E eu não tenho uma necessidade. E às vezes eu vou gerar um estresse fisiológico, na verdade suprafisiológico, por conta da cafeína e não da atividade física. E aí eu vou estar em risco para a minha saúde. Porque às vezes eu vou ter uma elevação de frequência cardíaca, de nível pressórico, porque eu treino também de modo desorientado, não tenho uma prática que seja tão pesada a nível de poder chegar nesse estágio, mas a quantidade de substância que eu ingeri é alta. E aí eu gero suprafisiologicamente, pela farmacologia, esse mesmo resultado, esse mesmo estresse metabólico. Isso é muito ruim, especialmente quando você faz isso no longo prazo, né? A alta performance está muito relacionada com reparação, né? Para eu ter boa performance, eu preciso de ter descanso. E às vezes a gente utiliza a suplementação justamente para suprir um descanso que não... A gente tem uma vida de trabalho, eu pratico triatlo, mas eu também tenho uma vida profissional e aí eu não consigo dormir adequadamente. Então eu vou utilizar algumas questões de suplementação para poder gerar essa combinação boa, né? E aí, se eu não tenho isso e eu tô lá investindo em suplementação, além de estar desperdiçando dinheiro, eu tô me colocando em risco, né? Certo. Então, aí o que seria fundamental seria procurar um especialista. Sim. Alguém que realmente entende do assunto. Se eu sou praticante eventual e eu quero ter acesso a essas informações, a melhor coisa é começar a procurar informação de qualidade. Não ouvir o colega da academia. Nem a internet. Nem a internet, nem a pessoa que está correndo junto comigo, a não ser que eu tenha essa confiança, que eu perceba isso. E aí eu comece a me interessar pelo assunto e estudar. A fazer a nutrição esportiva é conhecer muito de fisiologia. Quanto mais você conhece fisiologia, a resposta ela é natural. Bioquímica. Que são questões extremamente abstratas, inclusive para os profissionais da saúde, né? Então a gente estuda, todo mundo que é profissional da saúde vai ter uma noção básica de fisiologia e de bioquímica. Mas quem se lembra disso? Porque são questões muito abstratas e muito particulares, né? E que fazem toda a diferença no meu rendimento. E a gente continua falando sobre nutrição esportiva no próximo bloco. Agora, me despeço, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco, pela sua contribuição. É sempre um prazer, Glaucia. Obrigada. E a Bia Lustosa continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores. A gente já volta.